Olá, pessoal. Sou o Fábio, R2 da Medicina de Família e Comunidade aqui de Votuporanga. Venho falar um pouco com vocês sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. Então, começando, né, a DPOC é uma doença frequente, prevenível, tratável, caracterizada por sintomas respiratórios persistentes, então dispneia, tosse e ou produção de escarro, que cursa com a limitação do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. Ela se deve, né, a anormalidades das vias aéreas ou do alvéolos, geralmente causadas por exposição significativa de partículas ou gases nocivos, principalmente, né, o famoso cigarro. Fatores individuais incluem anormalidades genéticas, desenvolvimento pulmonar anormal e envelhecimento acelerado. Por que a DPOC é importante, né? Ela é considerada uma doença das principais causas de maior mortalidade no mundo, afetando aí mais de 200 milhões de pessoas no mundo. De acordo com a Global Burden of Disease, a DPOC passou de 11º em 1990 para a 7ª causa de mortalidade em 2017, com previsão de ser a 4ª causa em 2040. Mas o impacto dela ainda é subestimado, né, já que é uma doença geralmente não reconhecida e diagnosticada até que se torne clinicamente evidente ou moderadamente avançada. Fatores de risco principal, que todo mundo já sabe, né, é o tabagismo. Parece contribuir com 80 a 90% das causas identificáveis de DPLC. Mais recentemente, né, os cigarros eletrônicos, que a gente não deve orientar o paciente a trocar, né, o cigarro pelo cigarro eletrônico, porque ele também oferece riscos tão graves quanto o cigarro para os pacientes, né. Exposição ambiental também, né, como poluição, poeiras, produtos químicos. Infecções respiratórias recorrentes também aumentam a tendência do paciente a desenvolver DPOC. Pacientes que vivem com HIV e fatores como sexo masculino, fatores secundários, né, sexo masculino, idade avançada, vulnerabilidade socioeconômica e etilismo. A história natural da DPLC costuma ocorrer com declínio acelerado da função pulmonar, né, perda anual de cerca de 75 ml do volume respiratório forçado no primeiro segundo, que é um parâmetro da espirometria que a gente vai ver mais à frente. E a história dela é longa, né? Ela se desenrola ao longo de 20 a 30 anos, até que as sintomas sejam valorizados pelo paciente, né? Que é quando ele costuma vir procurar o atendimento. E sempre é importante lembrar, né? Interromper a exposição dos agentes nocivos, do tabaco, principalmente. Mesmo depois de uma limitação significativa da função pulmonar, o paciente ainda vê melhora ao cessar o tabagismo, que é mostrado aqui nesse gráfico, né? Então, as bolinhas brancas mostram um paciente que conseguiu cessar o tabagismo e viu que a função respiratória dele ao longo dos anos não teve uma piora tão importante quanto os pacientes que fizeram uso intermitente ou que não conseguiram cessar o tabagismo. Daí a importância de sempre orientar o paciente a cessar o uso de cigarro, né? Que ele vai ver uma melhora da função pulmonar. Diagnóstico, né? A gente sempre tem que pensar em DPOC, em pacientes que têm sintomas aí de dispneia, tosse crônica, expectoração e histórico de exposição à fumaça de cigarro, poluição e sempre excluir outras hipóteses, né? Tipo insuficiência cardíaca, tuberculose, refluxo, né? E não há um teste diagnóstico único para DPOC. Ele é feito, né, pela história, pelo exame físico e confirmado aí com a espirometria e com exames de imagem que corroborem a DPOC. Aqui os indicadores, né, para a gente pensar na doença. Então, sempre considerar e pedir uma espirometria em pacientes com maior que 40 anos,
e que possuem esses sintomas, né, que vão aumentar a probabilidade dele ter a DPOC. São eles a tosse crônica, paciente que produz cronicamente expectoração, paciente com episódios repetidos de bronquite aguda, uma dispneia progressiva, persistente, e um histórico de exposição a fator de risco, fumaça de tabaco, poluição, produtos químicos. Na anamnese, a tosse matinal costuma estar presente na maioria dos pacientes, e a dispneia, que costuma ser o sintoma que o paciente valoriza, costuma aparecer mais tardiamente na DPOC. Pacientes com DPOC, né, também apresentam maior prevalência de sarcopenia, são mais emagrecidos, né, disfunção muscular e outras comorbidades, como anemia, osteoporose, depressão, doenças cardiovasculares, que costumam cursar junto com a DPOC também, né. E sintomas gastrointestinais também são frequentes na DPOC avançada. Então, eructação, plenitude pós-prandial, desconforto abdominal, devido à deglutição de ar que esse paciente tem. No exame físico, o murmúrio vesicular costuma estar diminuído, e sibilos, quando difusos, geralmente causados por asma brônquica. Os estertores na DPOC costumam ser na fase inicial da respiração, né? Quando são na segunda metade, costumam ser de insuficiência cardíaca esquerda ou de pneumonia. E os estertores da DPOC costumam cessar quando ele tosse, né? Quando eles são fixos, a gente pensa mais em pneumonias, bronquiectasias, fibroses. E para medir a função pulmonar do paciente, né, o exame que a gente pede é a espirometria, né? Mas sempre lembrar que critérios clínicos já são suficientes para suspeitar. Mas com a espirometria a gente consegue caracterizar esse paciente, né, e ter mais uma ideia do grau de comprometimento do pulmão dele, né? E o que esse exame mede? Ele mede o volume de ar forçado expirado do ponto de expiração máximo, chamado capacidade vital forçada, e o volume de ar expirado durante o primeiro segundo dessa manobra, que é o VF1. E o terceiro parâmetro é a resposta ao broncodilatador, né? Que é um aumento do VF1 em 200 ml ou 7%, 15 minutos após o uso de broncodilatador inalatório. Geralmente, né, os pacientes com DPOC têm a razão VF1 CVF menor que 70, que caracteriza a presença de obstrução, e pode ter a diminuição do VF1, que é o que reflete a intensidade da obstrução, que a gente vai ver mais para frente numa classificação. No raio-x costumam ter dois padrões radiológicos, né, denominados deficiência arterial e marcas vasculares aumentadas. O primeiro costumava estar mais relacionado ao paciente com predomínio de enfisema, e o segundo a paciente com predominância de bronquite crônica. Mas hoje em dia, né, a DPLC, ela geralmente associa esses padrões, né? Então a gente não consegue distinguir tão bem entre aí tipo 1, tipo 2, e já nem é mais tão feito hoje em dia. A classificação, né, é importante para determinar o nível da limitação do fluxo aéreo e o impacto na saúde do paciente e o risco para eventos futuros, como exacerbações, de admissões hospitalares ou morte, né? E a gente usa dois scores, dois parâmetros, né? Um é o MMRC, já menos usado hoje em dia, porque ele usa leva em conta apenas a dispneia do paciente, né? E o CAT, o mais usado hoje em dia, que é um score que varia de 0 a 40, que leva em conta os demais sintomas da DPOC, né? Gente, eu vou mostrar para vocês mais para frente. Aqui o MMRC, então ele varia de 0 a 4, levando em conta apenas a dispneia, né? Então, 0, um paciente com dispneia ao praticar exercícios intensos, 1, andar mais rápido, 2, andar mais lentamente, 3, o paciente que para andar uma distância pequena, e 4, um paciente que não consegue mais sair de casa devido à dispneia.
Aqui é uma classificação da DPOC levando em conta os valores encontrados na espirometria, né? Então, o estadio 1, uma DPOC mais leve, é um paciente com a razão, né, VF1 por CVF menor que 70, mas com VF1 maior ou igual a 80. Geralmente aí o paciente nem sabe, nem tem sintomas de DPOC, né? Agora, a razão, a gente percebe que a razão sempre se mantém menor que 70, mas agora o VF1 é de 50 e 80. Geralmente, esse paciente já está apresentando falta de ar ao esforço, exacerbações, que tem impacto na qualidade de vida. Estadio 3, uma DPOC mais grave, né, com VF1 já entre 30% e 50%, apresentando aí mais exacerbações. E no estádio 4, um paciente com DPOC muito grave já, com VF1 menor que 30% do previsto. Nesse estádio, o paciente já tem uma qualidade de vida bastante debilitada e as exacerbações podem ser uma ameaça já à vida, né? E aqui o CAT, a gente vê que diferente do MMRC, leva em conta mais sintomas, né? E é uma escala que o próprio paciente dá o score dele, né? Então, de 0, menos sintomas, e 5, sintomas mais exacerbados, né? Então, leva em conta tosse, presença de escarro, sentimento de pressão no peito, sono, energia. Por isso ele está sendo mais usado hoje em dia. Tratamento não farmacológico, né? Cessação de tabagismo para todos os pacientes, sempre orientar, sempre lembrar de orientar, fornecer auxílio a eles, né? Suplementação domiciliar de oxigênio em pacientes já com hipoxemia crônica em repouso. Recomenda-se fazer uma espirometria anual para avaliar o declínio da função pulmonar desse paciente, avaliar como está a função, né? A função pulmonar. Vacinação contra a gripe, né? Já que doenças pulmonares costumam levar a exacerbações desses pacientes, né? Então, sempre orientar a vacinação e reabilitação pulmonar para pacientes que precisam, né? Então, fisioterapia respiratória, exercícios físicos, uso de oxigênio. E o tratamento farmacológico, existem os broncodilatadores, né? Tem os beta-2 agonistas, os anticolinérgicos e as metilxantinas. As metilxantinas são broncodilatadores orais, diferente dos outros que são inalatórios. Aqui alguns exemplos dos beta-2 de curta duração. A gente tem o salbutamol, erbutalina, fenoterol. Os de longa duração, formoterol, que a gente costuma ter mais contato, né? Mas também tem salmeterol, indacaterol, olodaterol. O anticolinérgico de curta duração, o ipratrópio, e os de longa duração, o tiotrópio, o meclídio. E também existem essas medicações em associação, né? O salbutamol com ipatrópio, o olodaterol com ipatrópio. E as xantinas, que são as medicações orais, a gente tem a teofilina, a aminofilina e a bamifilina. E de tratamento, né? Os pacientes com sintomas mais leves, intermitentes, é razoável a gente começar a terapia com broncodilatador de curta duração, geralmente um beta-2 agonista ou anticolinérgico, para quando ele tiver sintomas, né? Então a gente orienta, sentiu os sintomas, usa a medicação, né? Já em indivíduos com sintomas mais persistentes, a gente indica o uso de broncodilatadores de longa duração, de forma contínua, então todo dia, né? E sempre lembrar da técnica correta do uso da medicação, né? Não adianta nada o paciente usar a medicação e ela não está tendo o efeito desejado porque a técnica está incorreta, né? Então, também sempre orientar sobre a técnica do uso da medicação inalatória. Corticoides inalatórios são menos efetivos no tratamento da DPOC, né? Diferente da asma, costuma responder bem.
Elas promovem uma melhora discreta, mas não costumam ser tão usados, né? Eles parecem ser efetivos quando combinados com beta-2 agonistas de longa duração, mas em pacientes com doença moderada e grave. Sempre lembrar, né, o do uso crônico de corticoides, podem estar associados a monilias, estrias, glaucoma. Lembrar que é uma medicação com bastantes efeitos colaterais. Aqui a gente tem alguns dos corticoides inalatórios que a gente tem no país, a beclometasona, a budesonida, fluticasona, e as suas associações com beta-2 agonistas, igual o formoterol com budesonida, e os corticoides sistêmicos, que costumamos usar mais nas exacerbações, né? Então, prednisona, prednisolona, hidrocortisona. Aqui uma orientação do GOLD sobre como iniciar o tratamento desses pacientes, né? Levando em conta o histórico de exacerbações e os sintomas, se baseando aí no MMRC ou no CAT. Então, começando aqui embaixo, um paciente que tem poucas exacerbações, 0 a 1, e menos sintomas, então ali a gente classifica ele no grupo A. Então, a gente pensa em passar primeiramente um broncodilatador de curta ou longa duração. Já no grupo B, um paciente com mais sintomas, mas que não tem tantas exacerbações, então um agonista beta-2 ou anticolinérgico de longa duração. No grupo C, paciente com mais exacerbações, ou um paciente que precisou internar por causa dessas exacerbações, né? Com um pouco menos de sintomas, a gente pensa em começar com um anticolinérgico de longa duração. Já um paciente mais sintomático e teve mais exacerbações, paciente grupo D, começar com um anticolinérgico de longa duração, ou um agonista beta-2 com um anticolinérgico de longa duração, ou corticoide inalatório mais um agonista beta-2 de longa duração. E as exacerbações, né? O que são elas? Elas são caracterizadas como eventos agudos de intensificação da dispneia basal, da tosse e ou da expectoração, além da variação habitual do dia a dia. Então, o paciente que observou piora dos sintomas dele, mesmo com o uso da medicação normalmente, né? Então, ele precisa usar mais medicação. E as principais causas são infecções, né, respiratórias, seja viral, bacteriana, ou aumento da poluição no ar. Mas, cerca de 1/3 das vezes, a gente não consegue identificar a causa dessa exacerbação. E sempre tratar, né, porque exacerbações frequentes reduzem a atividade física, aceleram o declínio da função pulmonar, aumentam a mortalidade. E a gente tem que tratar, mas mesmo tratando, ela não reduz o risco de uma próxima exacerbação. Ambulatorialmente, a gente trata um paciente com DPOC leve a moderada, com poucas comorbidades, que está estável, né, sem desconforto, sem alterações da gasometria. E a gente trata, né, com broncodilatadores, corticoides sistêmicos e antibióticos quando a gente suspeita de infecção bacteriana. Aqui uma sugestão lá do Duncan sobre a escolha do antibiótico, né? Então, numa exacerbação simples, não complicada, então paciente com qualquer idade, com poucas exacerbações, sem comorbidades, com VF1 maior que 50, pensar em amoxicilina, cefalosporina de segunda ou terceira geração ou macrolídeos. Já numa exacerbação complicada, um paciente mais idoso, que tem mais exacerbações, comorbidades, um VF1 menor que 50, pensar em fluoroquinolonas respiratórias ou um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase. Já numa exacerbação complicada com risco para pseudomonas, então paciente com bronquite crônica supurativa, que precisou usar corticoide oral cronicamente ou com exacerbações frequentes, com uso de antibiótico, né, e um VF1 menor que 35, pensar em usar fluoroquinolonas com atividades antipseudomonas.
ou até hospitalização para uma terapia intravenosa. Pensar em hospitalização desse paciente quando tiver um aumento considerável nos sintomas dele, ou com, por exemplo, uma manifestação repentina de dispneia ou repouso, paciente com DPOC grave já, surgimento de novos sinais, né? Então, uma cianose, um edema periférico, paciente que não respondeu ao tratamento inicial, paciente com exacerbações frequentes, com bastante comorbidades, uma arritmia recente, paciente que a gente tem incerteza de diagnóstico, paciente mais idoso, o paciente com apoio domiciliar insuficiente. E caso o paciente hospitalize, quando pensar em levar ele para a UTI, né? Então, paciente com uma dispneia grave, com resposta inadequada no setor de emergência, paciente com alteração do estado mental, então ele está confuso, letárgico. Laboratorialmente, paciente com hipoxemia persistente ou em deterioração, com uma hipercapnia ou uma acidose respiratória, apesar do uso de oxigênio suplementar, né? Esse é um paciente que precisa de uma ventilação mecânica invasiva ou estiver instável hemodinamicamente. É isso a aula por hoje, tá, pessoal? Essas são as referências, tá? O Duncan, um capítulo de DPLC, e umas referências do Gold também de 2021, tá certo? Até a próxima.